hora de acelerar a motocicleta. Eu estou maneiro, hein? A moto começou sua jornada como bicicleta e tomou o século XX com uma explosão de potência. Vamos revelar o funcionamento interno da motocicleta, explorar seus limites e revelar o que você não sabia sobre ela. Tudo para você se tornar um gênio da motocicleta. Oi, sou Daniel Wilson e quero saber tudo. Como tenho PhD em robótica, vejo o mundo de outro ângulo. Vou para todos os lugares, descobrindo o lado oculto dos objetos cotidianos e revelando tudo em Como Funciona. Você pode amá-la ou odiá-la, mas o poder da motocicleta é inquestionável. 200 milhões de pessoas no planeta andam de motocicleta. 97% delas fora dos Estados Unidos. Só no país é uma indústria de 27 bilhões de dólares, que triplicou nos últimos 10 anos. As motocicletas foram responsáveis por um século de inovação mecânica. Com velocidades de 560 km por hora e saltos de até 90 metros. Mais velozes, elas vão mais longe e mais alto. Nós as desafiamos e elas nos desafiam. É um círculo vicioso. Mas o que é uma motocicleta? Acredite ou não, isso é um assunto muito discutido entre os entusiastas. Estritamente falando, uma motocicleta é qualquer veículo com duas rodas alinhadas, movido por um motor. Na verdade, começaram como pouco mais que bicicletas com motores rústicos. Mas hoje há centenas de fabricantes. Do Japão à Índia, da Itália aos Estados Unidos. Elas são um fenômeno global e uma aula de física. Velocidade, aceleração e torque. A mesma física que mantém uma moto de pé e andando faz os planetas girarem em torno do Sol e a Terra rodar sobre seu eixo. Mas para alguns, só uma equação interessa. Motocicleta é igual a velocidade. Em 7 segundos, essas motos turbinadas vão de 0 a 380 km por hora e vencem uma distância maior que 3 campos de futebol americano. Linha 1, linha 2. Tal aceleração gera até 8 Gs de força. 8 vezes a força da gravidade. Mais do que os astronautas sentem durante o lançamento de um ônibus espacial. Para esse desempenho, as motos consomem 1 litro de combustível por segundo. E não apenas gasolina, usam combustível de foguete. É óxido nitroso. Mas você deve conhecê-lo por outro nome: gás hilariante. Os dentistas usam o óxido nitroso porque provoca um profundo relaxamento. Em doses maiores pode até causar alucinações. Mas os corredores o usam porque se decompõe a altas temperaturas e aplicam mais oxigênio ao motor do que o ar atmosférico. O óxido nitroso é mais ar denso. Para queimar mais, o motor da moto precisa de mais ar. Todo esse oxigênio produz muito calor, tanto que pode derreter o motor. Mais calor gera mais energia. E mais energia significa mais velocidade. O que torna o controle da moto extremamente difícil, certo? Na verdade, não. Na física das motocicletas, a velocidade gera estabilidade. Como Funciona apresenta Motocicletas e Você. Esse é Martin Hackworth. Além de fanático por motos, ele também é professor de física.
Usando uma correia presa a uma roda, ele explicará como a moto se mantém de pé. O sistema é inerentemente estável porque está girando. Enquanto gira velozmente, a roda tenta conservar o momento angular. Segundo o princípio do momento angular, um corpo que gira tende a continuar girando. Funciona assim. Uma roda parada cai facilmente. Mas quando começa a girar, desenvolve o momento. Se tentar derrubá-la agora, uma força contrária a empurrará na direção oposta. Isso é o momento angular, motivo pelo qual a velocidade da moto a mantém de pé e andando. Mas a velocidade também provoca estragos. A cada ano, nos Estados Unidos, ocorrem mais de 100 mil acidentes de moto. 88% dos quais causam ferimentos ou morte. Vim até a motoescola Training Wheels para aprender a dirigir com segurança. 93% dos acidentados aprenderam sozinhos, sofrem acidentes porque não conhecem a estratégia mental e as técnicas físicas. Eles hesitam. Muitas de nossas suposições sobre as motos estão equivocadas. Não é a agressividade que causa mais acidentes. É a hesitação. Aqui você vai aprender a estratégia mental e também todas as técnicas físicas para não hesitar. A primeira providência é se proteger. Me responda, qual é o primeiro lugar que a pessoa bate quando cai? A barriga, as pernas, Continue tentando. cabeça. É isso. É a cabeça a parte mais atingida nos acidentes. E uma região específica da cabeça é a que mais sofre. E qual é o lugar específico que o motoqueiro bate? O rosto? Infelizmente, o queixo. 19% o lado direito do queixo e 15% esquerdo. E qual o local menos atingido? Só pode ser o alto da cabeça. Isso mesmo, o alto. Acidentes de moto podem gerar forças de até 100 Gs. O equivalente a um carro de corrida batendo numa parede a 300 km por hora. E se pica-paus batem a cabeça em árvores com 1.200 Gs de força, a cabeça humana só suporta impactos de aproximadamente 300 Gs. Os fabricantes de capacetes usam 2 camadas. A camada externa é feita de uma substância dura que não deixa nada entrar, mas, no caso de um acidente, deforma. A cabeça vai para frente e algo precisa absorver o choque, e é esta a camada. A dura camada externa é feita de fibra de vidro e plástico policarbonado. E o interior geralmente é de poliestireno, também chamado de isopor. O capacete salva vidas ao levar em conta a estrutura fisiológica da cabeça humana. O cérebro flutua numa espécie de geleia dentro do crânio. Crânio e cérebro movem-se em alta velocidade sobre a motocicleta. Mas se o crânio de repente parar de se mover numa batida, o cérebro continuará e atingirá o interior do crânio, sofrendo um grande trauma. É a primeira lei de Newton. Um corpo em movimento tende a continuar em movimento. Mas se a rápida desaceleração for contida em apenas 2 ou 3 milissegundos, é possível sobreviver. É o mesmo princípio por trás das zonas de deformação controlada em carros, que aumentam a duração do impacto e distribuem a mudança de velocidade ao longo de um tempo maior, reduzindo a força do impacto. Tô muito maneiro, hein? Tá mesmo. Você acha? Claro. Isso aqui é uma armadura moderna. Este casaco de couro, além de maneiro, tem um forro especial que fornece proteção extra. É feito de cristais extremamente finos de átomos de carbono interligados. Milhares desses cristais são unidos, formando fibras que são entrelaçadas ao couro. Por isso essas jaquetas são tão resistentes. O carbono é um elemento adicionado ao aço para torná-lo forte e resistente a balas. Bom, digamos que eu caia da moto, já protegemos a cabeça. Isso mesmo. E para que serve tudo isso? Isso serve para proteger a sua pele. Tá certo. Para que ela não raspe no asfalto. 51% dos acidentes de moto são batidas com outros veículos. Então, por mais que você seja bom,
é preciso se proteger. Demorou séculos para que as motos se tornassem o que são hoje. E no centro do alto desempenho está uma explosão. Da cultura pop à subcultura, a motocicleta é um símbolo de liberdade e autoexpressão. Mas elas só existem graças à sua antecessora, a bicicleta. Hoje há 1 bilhão de bicicletas no mundo todo. Mais que o número de carros e motos somados. 200 milhões de motocicletas, 1 bilhão de bicicletas. Engenheiros e artistas sonharam em andar sobre 2 rodas durante meio milênio. Mas só em 1817 as bicicletas começaram a ganhar forma. Foi quando um alemão, o barão Karl von Drais, inventou a Laufmaschine. A pessoa montava numa armação de madeira presa a 2 rodas e se deslocava simplesmente correndo. A velocidade máxima era de 10 km por hora, ou o dobro da velocidade da caminhada. Na década de 1860, os franceses Pierre Michaud e Pierre Lallemand introduziram uma bicicleta com pedais e roda da frente maior. O chamado velocípede foi um sucesso de vendas. Mas 5 anos depois foi tirado de circulação pela nova mania sobre rodas. Uma bicicleta com uma grande roda dianteira que aumentava a distância percorrida por pedalada, mas cujo banco alto a tornava perigosa. Em 1885, J.K. Starley introduziu uma armação mais refinada. Era uma estrutura dupla que proporcionava mais força e estabilidade. A bicicleta de J.K. Starley tinha 2 rodas de tamanho quase idêntico, banco mais baixo e distribuição de peso bem melhor. Pela primeira vez, andar de bicicleta não era uma atividade perigosa. Por isso foi chamada de bicicleta de segurança. A nova invenção proporcionou o boom das bicicletas nos anos 1890. A bicicleta expandiu os limites da cidade ao permitir que os trabalhadores se mudassem dos centros densamente povoados para os subúrbios e fossem de bicicleta para o trabalho, acenando para a futura revolução automobilística. E a bicicleta se tornou um símbolo do movimento feminista, por representar liberdade e independência. A bicicleta é o meio de transporte mais eficiente que temos no planeta. Até 99% da energia aplicada nos pedais é transmitida para as rodas. E quando toda essa eficiência é combinada com a potência de um motor a gasolina, o resultado é um super meio de transporte e uma força cultural. A motocicleta. Quero saber de onde vem tanta potência. Então vamos fazer um curso básico de anatomia da motocicleta. Estou na fábrica Sony, em Lowell, Massachusetts, para falar com um especialista. Vou encontrar com Guy Pulio, um especialista em restauração de motocicletas, que vai me mostrar o que tem dentro dessa máquina. Existem dezenas de sistemas na motocicleta, mas estou interessado na potência. Ou seja, motor, transmissão e suspensão. Pode me explicar como funciona todo o sistema do motor? Claro. A energia do motor é gerada por uma série de explosões controladas, cerca de 7.000 por minuto. E todos sabem que para detonar é preciso de combustível. No caso da motocicleta, gasolina. Mas já se perguntou por que o radical de gasolina é gás, apesar de ser um líquido? A gasolina é um combustível altamente inflamável, antes descartado como resíduo da produção de querosene. É mais volátil que o óleo diesel e o combustível de jato. No estado gasoso, é instável demais para ser transportado e armazenado com segurança. E por isso é transformado em líquido. Daí o paradoxo do gás líquido. Tem muita gasolina aqui dentro. Sim. É muito inflamável e explosiva. Exato. Passa pelo carburador e se mistura com ar. A gasolina líquida não queima, mas quando se mistura com o ar no carburador, volta a tomar a forma gasosa, muito mais volátil. Temos o combustível. Falta transformá-lo em energia. Essa é a tarefa da misteriosa peça de metal sob o banco, o motor. Vamos conhecer suas partes. O ciclo começa com a admissão. O pistão desce
reduzindo a pressão dentro do cilindro e retirando o combustível. Ao voltar, o pistão pressiona o combustível e uma vela de ignição dispara, acendendo. A pressão causada pela explosão volta a empurrar o pistão para baixo no cilindro e aciona o virabrequim. O cilindro é o coração de todo o ciclo, o local em que a energia é transformada em trabalho. Por último, resíduos como monóxido de carbono são expelidos pelo escape e saem do motor. Admissão, compressão, combustão e escapamento. Em velocidades de estrada, são cerca de 50 ciclos por segundo ou 200 mil ciclos por hora, que se traduzem em 80 cavalos vapor, no caso da motocicleta média. Mas isso significa que uma motocicleta equivale a 80 cavalos? Não exatamente. O termo cavalo-vapor foi cunhado por James Watt em 1782, enquanto usava pôneis para extrair carvão de minas. Ele calculou que um pônei médio era capaz de extrair 30 mil Nm por minuto, mas pôneis vapor parecia um pouco fraco. Então ele acrescentou mais 50% e chamou de cavalo-vapor. Porém, Watt era um pouco otimista quanto à capacidade do cavalo. Um cavalo de verdade é capaz de produzir 15 cavalos vapor durante alguns segundos. Mas por longos períodos de tempo, um cavalo consegue produzir apenas 3/4 de um cavalo vapor. O motor gera uma potência tremenda. Cerca de 5.000 RPMs ou giros do virabrequim por minuto. Se o virabrequim fosse diretamente ligado às rodas, a motocicleta teria apenas uma velocidade, 96 km por hora. É aí que entra a transmissão. Essa fase transmite a energia do motor para as rodas e a regula para cima e para baixo, por meio da caixa de câmbio. As marchas aumentam e diminuem a força rotacional. O virabrequim gira em torno de 85 vezes por segundo, mas as rodas da motocicleta só precisam girar 70 vezes por segundo para manter velocidades normais. A maioria das bicicletas tem em torno de 20 marchas. As motocicletas têm apenas 4 ou 5. Tudo bem, agora que as rodas estão girando, precisamos mantê-las no chão. Para isso serve a suspensão. O que impede que a vibração faça a moto em pedaços? A função mais importante da suspensão não é a que você talvez imagine. Muitos pensam que a suspensão serve para absorver o impacto e dar conforto ao motociclista. Mas o principal é que a suspensão permite à moto avançar mantendo suas rodas em contato com a rua. Por mais potente que seja o motor, se as rodas não tocarem o chão, a moto não sairá do lugar. As rodas estão presas ao quadro por um braço oscilante e amortecedores atrás e um garfo telescópico na frente. Essas peças se expandem e retraem para manter a tração das rodas em superfícies irregulares. A roda traseira está presa a um braço oscilante, que é como um pivô no quadro. Os amortecedores dão mobilidade à roda. A suspensão evoluiu devido aos solavancos sofridos pelos motociclistas. As motos antigas eram tão duras que sacudiam os ossos. Mas, na verdade, não eram as motos rústicas que causavam tantos solavancos. Eram as estradas primitivas. As estradas do século XIX eram feitas de pedras arredondadas, o que era bom para os pés, mas nem tanto para veículos como motocicletas e carros. Então, os engenheiros desenvolveram suspensões para amortecer o tranco. Depois, as pedras deram lugar ao asfalto, mas a suspensão permaneceu. Em mãos hábeis e com uma boa dose de física, a motocicleta pode até desafiar a lei da gravidade. Do motor à roda. Já aprendemos muito sobre a potência da motocicleta. Mas a chave para a aceleração extrema não é só potência, e sim outro fator: o peso.
é a relação entre potência e peso que mede a força de um veículo. Um carro médio tem um motor potente, mas também é pesado, o que torna baixa a relação entre potência e peso. Um carro da NASCAR tem um motor muito mais potente, tornando a relação maior. Mas uma moto de rua de alta performance é tanto extremamente potente quanto leve, dobrando a relação entre potência e peso em relação ao carro de corrida e duplicando-a em relação a um carro normal. Isso nos dá uma visão totalmente diferente da corrida de motocross. O motocross é um tipo de corrida realizado em circuitos off-road. Prova de cross-country. As condições podem ser traiçoeiras, especialmente quando 40 motociclistas competem ao mesmo tempo. É a corrida de motocicleta mais popular dos Estados Unidos, com mais de 100 mil corredores participando a cada ano. Mas o motocross tem uma origem marcadamente internacional. Evoluiu a partir das corridas off-road britânicas, que começaram em 1924. O esporte logo cruzou o Canal da Mancha e ganhou o nome de motocross na Bélgica, nos anos 30. Virou moda nos Estados Unidos nas décadas de 60 e 70 e vem crescendo desde então, com motos mais leves e potentes. Mas não são apenas as motos que fazem força. A pulsação dos pilotos sobe a 190 batimentos por minuto ao longo de meia hora. Em comparação, o batimento de campeões de atletismo atinge apenas 150 bpm, e durante períodos bem menores. Quando subimos na moto, sabemos que estamos dando tudo o que nós podemos. A adrenalina que sentimos quando tem mais de 20 motos na pista e todos fazemos uma curva, ainda não encontrei esporte igual a esse. Da poeira do motocross emergiu a evolução seguinte do esporte. Chama-se freestyle e deu uma nova direção ao motociclismo. Os praticantes de freestyle executam saltos mortais e manobras no ar, avaliados segundo uma escala de dificuldade. O freestyle entrou para os X Games em 1999. 3 anos depois, em 2002, Caleb Wyatt maravilhou o mundo com o primeiro giro para trás, ou backflip, que logo foi cobiçado por todos os praticantes de motocross. Nesse esporte, se você não tiver medo, não vai durar muito. As pessoas me acham louco, eu sempre ouço isso. Você é louco. Pode ser, mas é preciso ser versátil para fazer tudo aquilo. Os saltos no freestyle levam ao extremo a relação entre potência e peso ao criar um momento em que todas as forças estão equilibradas, tornando a moto e o piloto totalmente sem peso. A gente ganha altura, o corpo começa a flutuar no ar sobre a moto e aí a gente pode fazer os truques que a gente quiser. Quando o salto começa, o piloto acelera na curva ascendente da rampa. A moto sai da rampa, mas o impulso continua a levá-la para cima. Por enquanto, a moto continua subindo. Sua aceleração é mais alta que a gravidade. Em certo ponto, a ação da gravidade e a aceleração se equilibram perfeitamente. É um momento de ausência de peso, em que o piloto parece suspenso no ar. Mas o que pode estragar tudo é o vento. O vento nos afeta muito. Acredite ou não, rajadas de vento mexem muito com a moto. A 10 metros do chão, basta um ventinho, basta uma brisa, e isso pode nos fazer perder todo o controle. Hoje, Clint está mais concentrado que nunca. Vai tentar seu primeiro giro para trás como piloto profissional. Algo que apenas 100 pilotos no mundo conseguem fazer. Por que é tão difícil? Porque contraria o instinto do piloto sobre como saltar. Todos os saltos são para frente e, de repente, é um estilo diferente. Então, nós temos que esquecer tudo que aprendemos durante a vida toda. No giro para trás, o piloto precisa usar o corpo todo para que a moto vire em torno de seu centro de gravidade. Quando a moto deixa o topo da rampa, o piloto empurra o quadril para trás
puxa a frente da moto sobre a cabeça e empurra a moto para baixo com as pernas. Agora o piloto está literalmente de ponta cabeça. A moto termina a rotação e completa a manobra uma fração de segundo antes de aterrissar. Mas tem um segredo. Muitos acham que o giro é de 360 graus, mas não é. Veja de novo. São apenas 270 graus. Mesmo assim, é muito mais do que eu consigo fazer. De ponta cabeça é quando dá mais medo, porque durante um tempo é muito difícil para a gente concentrar e se acostumar, mesmo com o chão passando. Muita gente no começo acaba ficando apenas um segundinho antes de pousar. Giram, avistam o chão e pousam. Para dominar o corpo é preciso conquistar a mente também. Não tem jeito, é preciso ir em frente. Por mais medo que esteja sentindo, é preciso se concentrar e fazer o que for preciso. Está tudo pronto e a multidão aguarda. O motocross é apenas um exemplo da radicalidade da motocicleta. Há centenas de tipos diferentes de motocicleta e cada uma tem uma forma adequada à sua função. As motos de rua oferecem mais conforto ao piloto. Essas motos de baixa manutenção precisam ser confiáveis em todos os tipos de situações. As motos de corrida são mais leves para aumentar a velocidade, mas os motores de alto desempenho não são econômicos. Para que sejam aerodinâmicas, os bancos forçam o piloto a se inclinar para frente. O conforto não importa. As motos militares são reforçadas. Sacrificam velocidade e agilidade por blindagem, suporte para metralhadoras e sidecar. E em algumas motos, como a Chopper, o que importa é a aparência. Suas muitas peças cromadas têm como único fim chamar a atenção. De fato, as Choppers são muito discutidas nos círculos de aficionados. E vamos entrar no meio da batalha. Quase todas as motos que vemos na rua foram fabricadas em massa. Saíram de uma linha de montagem. Se você quer uma moto exclusiva, precisa vir a um lugar como este. Estou na Stone's Motorcycle Company, em Northborough, Massachusetts, onde motos customizadas são feitas manualmente. Os motociclistas andam sozinhos, e não é à toa que as motos são símbolos de individualismo. As motos customizadas vão além. A personalidade do dono é embutida na moto. É um negócio lucrativo em que compradores desembolsam mais de $100 mil por uma moto. E enquanto uma fábrica como a Harley Davidson produz 300 mil motos anualmente, a equipe de Steve fabrica menos de 10. Quantas motos você fabrica por ano? Geralmente entre 5 e 9 motos por ano. Só 9 por ano? Só. E quanto custa uma desta? Varia de $20 mil a mais de $70 mil. Hoje, as motos customizadas fazem lembrar outras. As Chopper. Motos extravagantes que afirmam mais a aparência que a qualidade. É irônico, considerando que as originais só pensavam no desempenho. A Chopper nasceu na esteira da Segunda Guerra Mundial, com pilotos de caça que buscavam um substituto para a emoção do combate aéreo. Muitos pilotos de caça tornaram-se motociclistas quando voltaram da guerra. Que legal. Gostavam de velocidade e como consegui-la, tornando as motos mais leves, e então começaram a desmontá-las. Eram os mesmos pilotos que faziam marcas nas laterais dos bombardeiros? Isso mesmo. Quando voltaram, em vez de aviões, tinham motocicletas. Sim, eram um pouco loucos. E foi assim que começou os Hells Angels. Formaram um clube e começaram a tradição da Chopper. Os primeiros Hells Angels eram fora da lei, mas continuavam
militares no fundo. Adotaram regras rígidas e punições duras para quem as violava. Membros usavam emblemas nos casacos de couro para exibir o clube a que eram filiados, tal como faziam com os distintivos na guerra. Hoje, os Hells Angels têm mais de 400 seções em 13 estados e 25 países. Estima-se que existam 3 mil membros no mundo todo. E se hoje são famosos por suas loucuras? No passado, eles só pensavam em motocicletas. Assim como Steve. Ele faz motos chopper ao modo clássico. Desmontadas, reconstruídas, leves, fortes e velozes. Começa pelo quadro. É muito importante acertar essa parte. Depois do motor, o quadro é a parte mais importante da motocicleta. É o esqueleto que sustenta tudo junto. Centenas de horas de projetos de fabricação garantem que cada quadro seja perfeito. E por que são tão difíceis de construir? Por causa do equilíbrio. Para ficar em pé, um veículo de 2 rodas precisa estar perfeitamente balanceado, para frente e para trás, para a direita e para a esquerda. Uma moto bem balanceada se orienta sozinha. O segredo do equilíbrio é a posição do motor no quadro. O menor desajuste pode desequilibrar perigosamente a motocicleta. No começo, houve até quem colocasse o motor sobre a roda dianteira. Outra moto popular tinha os cilindros do motor dentro da roda. Então, em 1901, 2 exilados russos que viviam em Paris, Eugene e Michel Weiner, tentaram alguma coisa diferente. Criaram um quadro em que o motor ficava mais baixo que de costume, entre as rodas. Isso baixou o centro de gravidade, tornando a moto muito mais estável a velocidades baixas. E foi assim que surgiu o esqueleto da motocicleta moderna. Este tubo forma a espinha dorsal da moto. Tá legal. Então, eu estou segurando o esqueleto da motocicleta. Isso. O primeiro passo é dar forma ao esqueleto. Por isso nossos quadros são tão fortes. Esta máquina com 14 bar de pressão está tentando dobrar o tubo. Este é o maior tubo usado no ramo da motocicleta. Tem 5 centímetros. Ninguém o usa. A Harley-Davidson usa tubos de 4,5 centímetros. O tubo precisa ser amplo, porque levará um segredo. Óleo. O quadro que vamos construir hoje terá óleo dentro. Como? Vocês vão injetar óleo através do quadro? Sim, legal. É lubrificante para o motor e ajudará a esfriar o motor. Ah, sei. Porque a parte dianteira do quadro agirá como um radiador para manter o motor mais fresco que o da Harley. Ter óleo no quadro também elimina a necessidade de mais um tanque, otimizando a moto e tornando-a mais leve. A próxima peça é o pescoço. Tudo começa com o pescoço. Ele determina o ângulo da moto. O ângulo determina o manejo e a habilidade nas curvas. Até mesmo poucos graus fazem diferença. Quanto menor o ângulo da inclinação, mais fácil é fazer curvas. Motos de terra precisam fazer curvas rápidas e fechadas, e sua inclinação é a mais baixa, em torno de 28 graus. As motos chopper são feitas para andar reto nas estradas, e por isso sua inclinação é muito alta, de aproximadamente 45 graus. A média ideal para motos de rua gira em torno de 32 graus. Isto seria... impossível de andar. Impossível. Tá, seria tão legal que nem daria para andar. Não, é. E agora? Vamos unir a espinha dorsal ao pescoço. Para isso é preciso soldar. É uma etapa crítica. Podemos soldar. Primeiro, soldamos o tubo de metal. Esta é a solda mais importante da motocicleta. Se quebrar... acabou. Já era, é o fim. Que demais. Steve usa o trânsito, um instrumento de agrimensura, para ver se o quadro está perfeitamente perpendicular ao chão. Agora que vemos a espinha dorsal, noto que o centro do tubo está no meio da retícula. Podemos soldar. Vamos lá. O quadro é pintado e recebe uma camada de poliuretano que protegerá a moto de raios ultravioleta e mau tempo. Depois é cuidadosamente instalado. Eles parecem cirurgiões. É como mudar um sofá. Um sofá de $50 mil.
A seguir, colocamos o motor. O local precisa ser exato, porque o motor cumpre duas funções. Sabemos que o motor impele a moto, mas também ajuda a mantê-la de pé, como parte do equilíbrio do quadro. Tudo está sob tensão e é isso que dá força. É o segredo da receita. Essa dupla função torna a moto leve, mas forte. Agora vamos finalizar o quadro, adicionando os garfos e amortecedores. Isso tem que ficar perfeito, não é? Agora vem a parte realmente crítica. Não se trata só de fazermos tudo o mais perfeito que pudermos. Também temos que pensar nas pessoas que vão andar na moto. Brian permite que eu participe dessa tarefa importante. Acontece sempre que eu ergo isto aqui. Opa! Droga. Steve, isso é tão bom que você chegou flutuando. Estou um pouco suado, mas estamos conseguindo. Tô colocando um pouco de mim na moto. É isso. Um pouco de Daniel Wilson na moto. Podemos cobrar mais por isso? É melhor não contar isso pra ninguém, não. Finalmente instalamos as últimas peças, as rodas e os guidões. Brian me convida para montar na moto. Eu vou ser o primeiro a montar nela. Mas não é muito confortável sem o banco. Pronto? No final desse processo, o resultado é uma moto exclusiva. Não feita por robôs numa linha de montagem, mas por uma dupla de seres humanos muito hábeis que supervisionaram todo o processo, até o último parafuso. Uma moto customizada é simplesmente uma máquina superior, uma obra de arte única. E garanto que, quando você parar no farol, não verá uma motocicleta igual ao seu lado. Agora que conheço a motocicleta por completo, é hora de cair na estrada. Mas espero que não literalmente. Oh! A cada ano, motocicletas percorrem 19 bilhões de quilômetros só nos Estados Unidos. Estão entre os veículos mais velozes do planeta. Mas para que fiquem de pé, é preciso canalizar e colocar as leis da física em ação. E o equilíbrio dessas forças é mais precário que nunca em uma das manobras mais arriscadas. A curva. Dos 100 mil acidentes de moto nos Estados Unidos a cada ano, mais de 20% ocorrem durante curvas. Por quê? Porque não basta virar a motocicleta. É preciso incliná-la para o lado. Devido ao forte momento angular, inclinar uma moto não é fácil. Motos em alta velocidade resistem a mudanças bruscas de direção. Para inclinar uma moto, é preciso uma manobra anti-intuitiva. Manobrar uma moto é direção contrária. Entendi. Isso significa que você dirige a moto na direção oposta à que quer virar. Sabemos que o momento angular gera uma força contrária que estabiliza as rodas da motocicleta, mantendo-as de pé. A direção contrária usa essa força contrária para levar a moto a fazer a curva. Tudo dura 1 segundo. Então vamos mais devagar. Quando quer virar para a esquerda, o motociclista leva a coluna de direção para a direita. Isso desalinha as rodas traseira e dianteira, inclinando a moto para a esquerda. Enquanto a moto se inclina, a força contrária empurra a coluna de direção de volta para a esquerda, completando a curva. Já fiz a curva e agora vou virar o jogo. É hora de perguntar se é mito ou fato. Mito ou fato? Mito ou fato? A primeira moto era movida a vapor. Eu acho que é fato. É uma pergunta interessante. A primeira motocicleta era movida a vapor, portanto eu acho que é fato. Mito. Eu não sei. Se a primeira moto era movida a vapor, mito. Pra mim, fato. Acho que é...
Fato. Sei que os motores a vapor precederam tudo e, com certeza, em algum momento alguém deve ter pensado em colocar um numa bicicleta. Fato. Fato. O americano Sylvester Roper inventou uma moto de 2 cilindros movida a vapor em 1867. Os motores a vapor nasceram há 2000 anos, quando Herão de Alexandria inventou sua Eolípila, nome em homenagem a Éolo, o deus grego do vento. Era um pequeno aparato de metal que funcionava com o vapor criado pelo fogo de um altar. Mas apenas no século XVIII, o motor a vapor mudou o mundo ao impulsionar a revolução industrial na Europa e na América. E quando a bicicleta surgiu nos anos 1860, não demorou para que alguém tivesse a ideia de combinar os dois. Em 1869, o americano Sylvester Roper prendeu um motor a vapor de 2 cilindros a uma bicicleta de madeira. Seus vizinhos não gostaram da invenção e se queixaram aos jornais do barulho e cheiro produzidos pela motocicleta. E assim nasceram tanto a motocicleta quanto a reação contra ela. Então, em 1885, o engenheiro alemão Gottlieb Daimler prendeu um motor a gasolina a uma tosca bicicleta de madeira. Daimler estava mais interessado em veículos de 4 rodas e nunca andou com sua invenção, a Reitwagen, mas seu assistente andou. E logo surgiu a moto com motor a gasolina. 120 anos depois, ela continua o padrão. E esse é o problema. As motocicletas estão entre os veículos mais econômicos do planeta. São 2 vezes mais econômicas que os carros e 3 vezes que os utilitários e caminhonetes. Mas essa economia tem um custo. As motocicletas emitem mais óxidos de nitrogênio, causadores de poluição, do que qualquer veículo. Então, como fazer com que a motocicleta seja ecológica sem perder sua identidade? Esse é o problema que engenheiros como Brian Wiseman tentam resolver. Brian é diretor do projeto Inertia, que visa criar a primeira motocicleta elétrica produzida em massa. A parte mais difícil de projetar uma moto elétrica é psicológica. Fazer os motociclistas esquecerem que não estão em suas grandes consumidoras de gasolina. Numa moto comum, quando você acelera, tem um intervalo entre a entrada de gasolina e a injeção do motor para fazer a roda traseira girar. Neste caso, tecnicamente, não tem intervalos, é só virar isto e pronto. A resposta é tão rápida que teremos que suavizá-la um pouco para que a resposta seja mais macia quando a pessoa parar num farol ou dar partida. Mas para ter sucesso, Brian precisava fazer com que a Inertia se parecesse com uma motocicleta. Seu projeto relembra as motos British Café Racer dos anos 50 e 60. Nessa época, as motos tinham personalidade. Parecem com uma motocicleta em aparência e desempenho, mas não poluem o ar. A diferença? 6 baterias de íon lítio e um motor elétrico, em vez de um tanque de gasolina e um motor de combustão interna. O que torna esta máquina tão eficiente é este motor elétrico aqui, que move a roda traseira diretamente. Esse é o destaque. Esse pequeno motor tem eficiência de 90%. E qual é a eficiência padrão de uma moto movida a gasolina? Geralmente, um motor de combustão interna tem apenas 20% de eficiência. Espere, ele disse mesmo o que eu ouvi? É verdade. O motor de combustão interna perde 80% de sua energia ao produzir calor e barulho. As baterias são muito mais eficientes e baratas. Quanto custa para encher o tanque? 37 centavos de eletricidade. Legal, até que enfim. Você já está pronto e equipado. Vamos dar a partida. Foi muito fácil. Pronto, ligou. A Inertia é como a própria motocicleta. Um elo entre passado e futuro. Tecnologia e ambiente. Homem e máquina. Mesmo que você nunca suba numa motocicleta, ainda pode apreciar sua beleza física e sentir sua emoção visceral. É o veículo que realizou nossos sonhos de cair na estrada.
Das bicicletas movidas a vapor a motos que destroem recordes. A história da motocicleta é de tirar o fôlego. E agora que sabe tudo isso, você é um gênio da motocicleta.